O site O Antagonista revelou que o senador Flávio Bolsonaro comprou uma mansão em região nobre de Brasília por cerca de 6 milhões de reais. A primeira reação de muitos bolsonaristas foi atacar o Mensageiro. Até se compreende, o veículo é um portal de fofocas e anti-bolsonarista histérico. Mas ficava a questão: e se for verdade? Veja, segundo novos diálogos interceptados pelos hackers dos procuradores da Lava Jato, que vieram a público agora, Deltan Dallagnol queria se descolar do Bozo para ganhar a simpatia dos jornalistas, mas sem perder apoio dos apoiadores do Bozo, Bolsonaro. Isso é grave e eu não descarto a tese de que os antas soltaram a notícia da mansão do Flávio para abafar esse outro caso, o que não anula a gravidade da coisa. É preciso cobrar explicações de Deltan Dallagnol também e de Flávio Bolsonaro. Mas voltando a casa, ao saber da notícia, eu desabafei. Que escárnio! É muito sem noção mesmo, duro até de acreditar que o sujeito seja tão imbecil a esse ponto. Qual é a explicação? Uma ala bolsonarista passou então a me atacar por confiar nos antas, sendo que alguns já preparavam a justificativa. Qual é o problema? Eu acrescentei, para manter o benefício da dúvida, se ficar provado que é fake news, eu peço desculpas ao senador em público. Já se for verdade, eu, como cidadão, jornalista e um liberal conservador, exijo uma boa explicação, pois é incompatível com a sua renda, sem falar do péssimo momento para um luxo extravagante desses. Qual a verdade? Todos que estão apostando se tratar de fake news vão mudar o discurso se ficar comprovado que o senador comprou mesmo a casa? Vão partir para a narrativa de que não tem nada demais? Vão banalizar? Bom, agora que o senador já confirmou, a turma foi mesmo para o discurso do e daí, como se não fosse absolutamente nada demais. Eu discordo e veementemente, e tenho algumas perguntas ao senador. Se o seu patrimônio declarado era menor do que 2 milhões de reais na última eleição, como conseguiu dar 3 milhões de reais só de entrada? 360 parcelas para somar os outros 3 milhões restantes, mais 5% de juros, mais ou menos, 150 mil reais por ano, levam a um gasto mensal na ordem de 20 mil reais. Como isso é compatível com o seu salário líquido de senador? A taxa de juros parece ainda assim camarada e foi obtida num banco estatal. O senhor conseguiria taxa similar num banco privado? Outra pessoa com renda similar consegue no mesmo banco uma mesma taxa? A região onde se encontra a casa é bastante valorizada. Há outras à venda ali por cerca de 10 milhões de reais. E pela metragem e qualidade da sua casa, conforme se pode ver em vídeos, os 6 milhões de reais parecem bastante subvalorizados. O valor de mercado é esse mesmo? Qual o custo de manutenção de uma casa dessas com piscina, jardim grande e mais de 1.000 metros quadrados de construção? Isso entrou na conta do seu orçamento? Sua esposa é dentista. Ela ganha o suficiente para colaborar com essas despesas nababescas? Assumindo que há boas respostas para todas as perguntas, fica talvez a principal delas agora. O senhor achou que era um momento oportuno para uma extravagância dessas, sendo que é acusado de rachadinha, peculato, e vem fugindo do encontro com a justiça, apelando para todos os subterfúgios legais para protelar o seu caso? Alguns direitistas acham que fazer tais questionamentos é dar munição à esquerda. Eu já penso que quem mais dá munição aos esquerdistas é o senador Flávio Bolsonaro, um fio desencapado para o seu pai, um problema constante que já pode ter custado caro demais ao país por tornar Jair Bolsonaro refém do Centrão. E vamos lembrar do nome que ocupa o Supremo hoje. Minha preocupação com a volta da esquerda ao poder é enorme e o risco argentino está ao lado para mostrar o perigo. Eu também procuro ter senso de prioridades, de proporção nas críticas que eu faço ao governo, para não virar um desses antibolsonaristas histéricos que agem como instrumentos da esquerda, são idiotas úteis do PT. Mas a grande diferença entre a esquerda e a direita é que esta segue princípios, aquela segue interesses.
A família Bolsonaro vai passar, o Brasil fica. O meu compromisso é com a causa liberal conservadora, com o país, com a agenda de reformas, não com o atual governante. Quem pede lealdade a uma pessoa não entendeu muito bem o conceito do liberalismo e do conservadorismo. O senador deve explicações. Se ele as apresentar e forem realmente convincentes, ótimo. Seria o primeiro a reconhecer as injustiças. Caso contrário, eu reservo-me o direito de todo cidadão e principalmente de um jornalista de cobrar o básico. Como um senador que atua no setor público há anos conseguiu comprar uma mansão dessas? Eu lembro uma vez que o Paulo Guedes, então meu chefe, disse que encontrara um senador num voo de classe executiva ou primeira classe para a Europa. E ele dizia que os servidores públicos, os políticos, queriam ter o estilo de vida dos empresários e dos empreendedores que arriscam o seu capital para enriquecer. Confundem o capital político com o capital financeiro. A pior resposta possível de um bolsonarista a essas críticas no caso da mansão do 01 é alegar que se tratam de inveja. Isso parece coisa de petista. Eu sou o primeiro a defender que os bilionários, que os ricaços que ficaram ricos no mercado possam usufruir de todo o luxo que é o seu direito. Agora, político, não. E alguém vai tentar me convencer que uma franquia de chocolate permite esse estilo de vida, essa fortuna? Se alguém já é rico e vira um senador, isso é uma coisa. Se alguém vira senador e fica rico depois, isso é outra coisa bem diferente. A sociedade tem que cobrar explicações.